Fala pessoal, você é meu aluno aí do ensino médio, você é aí do segundo ano do ensino médio. Estou gravando uma série de vídeos, como você já sabe, e nesse vídeo eu vou passar uma revisão, um apanhado aí do que nós já falamos teoricamente. Então vou falar um pouquinho de teoria de química aí para vocês, que é importante, que cai também nas provas, tá gente? Então assim, preste atenção nos macetes que eu vou te explicar, nas dicas que eu vou te dar, para você resolver não só a minha prova, como também a prova aí que vem por aí no dia a dia de vocês, prova militar, prova vestibular. Então preste atenção que é bem interessante essa aula, tá gente? Vamos revisar o conteúdo. Vamos lá, preste atenção no que eu vou falar. Então pessoal, você é meu aluno do segundo ano do ensino médio. Na nossa grade curricular nós já falamos um pouquinho sobre solução, sobre o estudo dessas soluções. E aí, como é que eu vou identificar o que é uma solução? Primeiramente tem que saber o conceito disso. O que é uma solução? É uma mistura homogênea de dois ou mais componentes. Ponto. Eu sei o que é uma solução. E aí, nós temos então o que? Solução é que nada mais é do que soluto com solvente. Então eu tenho o soluto mais o solvente formando a minha solução. Muito tranquilo de entender a definição. Então, como é que eu vou saber se é ou se não é uma solução? Vou fazer um resuminho aqui bem prático para vocês entenderem isso. É muito simples. Então eu tenho a matéria. Matéria é o quê? Tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. É toda uniforme? Se não, é uma mistura heterogênea. Já descarto logo que aquilo ali não é uma solução, tá? Se for mistura heterogênea, não é solução. O que os exercícios eles te fazem pensar? Eles tendem a fazer você errar, dizendo que uma solução pode ser uma mistura heterogênea. Então, se você viu que é uma mistura heterogênea, já sabe que não é uma solução. Então, vamos lá. É todo uniforme? Se é sim, eu sei que essa minha parte da matéria é homogênea. Aí eu tenho dois lados também para correr aqui. Então, se é uma parte homogênea, tem composição variável? Se sim, é uma mistura homogênea. Então, eu estou falando de uma solução. Se não, eu estou falando de uma substância pura. Substância pura não é mistura homogênea. Não sendo mistura homogênea, não é uma solução. Então, tem dois caminhos. Tem vários caminhos até eu chegar para saber se é uma mistura homogênea e é uma solução ou não. Muito simples, né, pessoal? Tranquilo de entender. E aí, estudar a solução para quê, gente? Por que eu posso estudar a solução? Saber expressar quantitativamente essa concentração. Por exemplo, eu sei que existem as características da minha solução, que pode ser insaturada, saturada ou supersaturada. Então, de acordo com essa concentração, eu sei te dizer, né, gente? Então, e também temos como compreender o significado da concentração de soluções, tá, gente? É muito importante isso. E aí nós temos, basicamente, três tipos de solução. As soluções sólidas, né? Por exemplo, ouro de 18 quilates. Se você prestar atenção nessa dicasinha, você consegue fazer o exercício que eu vou passar mais para frente. 18 quilates. Então, ouro de 18 quilates é uma mistura homogênea. Beleza, gente? Então, é um tipo de solução sólida. Porque a gente está muito acostumado a falar a solução é líquido. Líquido com sólido forma uma solução, mas não é só isso. Então, aqui eu tenho uma solução sólida. Soluções líquidas. Água e sal, por exemplo. Água com sal eu tenho uma solução líquida. E gasosa? O ar é uma mistura homogênea, não é isso? O ar sendo mistura homogênea, por exemplo, nitrogênio e oxigênio, mistura homogênea. Então é um tipo de solução gasosa. Beleza, pessoal? E aí, pessoal? Como é que eu posso saber se uma solução ela é diluída, se ela é concentrada, se ela é saturada ou se ela é supersaturada? Muito tranquilo. Quando uma solução ela é diluída, pessoal? Quando ela é diluída, quando tem pouco soluto em relação ao solvente, certo? Então, se eu tenho pouco soluto em relação ao solvente, eu tenho o quê? Uma solução diluída. Mas se eu tenho, por exemplo, mais soluto em relação ao solvente, eu tenho uma solução o quê? Concentrada. E aí vamos começar a falar da saturação.
Então você tem o máximo de soluto em relação ao solvente a uma determinada temperatura. Então aí eu tenho uma solução saturada. E supersaturada, você tem excesso mesmo de soluto. Então muito soluto em relação ao solvente. Então é uma mistura instável. Então quando você vê falar de supersaturada, então é uma quantidade exacerbada de soluto no meu solvente. Beleza, gente? Então, muito tranquilo de saber quando é uma solução diluída, concentrada, saturada ou supersaturada. Tranquilo, gente? E a saturação de uma solução ocorre quando a uma determinada temperatura e sob agitação contínua, observa-se que em determinado momento o soluto não se dissolve mais. Então, se você viu que não se dissolve mais pela quantidade ali de soluto no meu solvente, e ele não dissolve mais naquela quantidade ali, então você está falando de uma saturação. Beleza? Vamos lá, isso ocorre quando se adiciona aproximadamente 360 gramas de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, em água de 1 litro, 1 litro de água, né? Então aí você, quando passa desse número, você já começa a não ser dissolvido esse sal. Então, muito provavelmente, vai ter saturação ali. O excesso do soluto, nesta mesma temperatura, vai se depositando aonde? Lá no fundo do recipiente, não é isso? E a solução é dita saturada com corpo de fundo. É isso aí, pessoal. Agora preste atenção aqui, pessoal, que eu vou fazer alguns exercícios com vocês já pré-elaborados para vocês fixarem a aprendizagem aí do vídeo. Então preste atenção. Vamos lá para os exercícios, pessoal. A principal característica de uma solução é... Então, de acordo com aquilo que você assistiu na minha aulinha de revisão, você vai ver que a principal característica é o que, gente? Como nós vimos lá no slidezinho, sempre, né, vai ser uma mistura o quê? Homogênea, não é isso, pessoal? Então a resposta certa é a letra A nesse momento aqui, tá bom, gente? Então é muito tranquilo. Ah, professor, é tão boba essa questão, cai nas provas? Cai, pessoal. Cai. O que o exercício vai pedir ou vai tentar induzir você a fazer? Vai induzir você a falar que uma solução também pode ser uma mistura heterogênea. Pode ser também uma substância pura. Então, assim, você já sabe aí, então, que a principal característica de uma solução é ser sempre uma mistura homogênea. Muito tranquilo de entender. Beleza, gente? Como vocês viram aqui, ó, possuir sempre um líquido com uma substância dissolvida? Nem sempre, porque, como eu falei para vocês, eu posso ter uma solução, por exemplo, sólida. Posso ter uma solução gasosa. Então, nem sempre, não é, pessoal? Pode ser um sistema com mais de uma fase? Bom, pessoal, se é um sistema com mais de uma fase, aí já não é uma mistura homogênea. É uma mistura o quê? Heterogênea. Então, ser homogêneo ou heterogêneo? Olha aí a pegadinha aqui dessa letra D. Ser homogêneo ou heterogênea dependendo das condições de pressão e temperatura. Não pode ser. Então, sempre vai ser o quê? Sempre uma mistura homogênea. Essa é a resposta certa. Beleza, pessoal? Assinale a alternativa que contém exemplos de soluções. Então vamos lá, pessoal. Água de torneira, mar e granito. Granito, mistura de água e óleo e ar. Pô, isso aqui já descartei de uma hora para outra. Por quê? Água e óleo não pode ser, né, pessoal? Água e óleo é mistura heterogênea. Estou falando de mistura homogênea, então não pode ser. Aqui eu tenho substância pura. Substância pura também não pode ser. Mas olha aqui na letra E. Ar, mistura homogênea. Água de torneira, mistura homogênea. E lembra que eu falei lá do ouro 18 quilates, que também pode ser uma solução sólida? Pois é, o ouro 18 quilates também é uma mistura homogênea. Então aqui na número 2 eu vou marcar a letra E. Beleza, pessoal? Muito tranquilo de entender, não é isso? Agora vamos para o número 3. Você vai observar aqui a tabela de solubilidade e você vai ver como é que é essa solubilidade para as substâncias que eu tenho. E aí vamos ver aqui rapidinho para vocês entenderem. Você vai classificar como tipo de solução, se ela é saturada, insaturada ou supersaturada, que eu expliquei lá, né, de acordo com o número de soluto que eu tenho, que obteremos se adicionarmos a essas massas de soluto a 100 gramas de água uma temperatura de 20 graus Celsius.
Então aqui você tem o que pode ser dissolvido, tá vendo? Então vamos lá, você tem a substância, sal comum, então até 36 gramas pode ser dissolvido. Açúcar, até 33 gramas pode ser dissolvido. E cloreto de potássio, que é o KCl, até 7,4 gramas. Então você tem aqui na primeira opção 50 gramas de NaCl. Poxa, 50 gramas de NaCl, eu estou falando de uma coisa o quê? Saturada, porque seria insaturada se fosse o quê? Antes do limite, que é 36. Mas como passou do limite, eu tenho o quê? Uma substância o quê? Saturada. Aqui, ó, 33 de açúcar. Então aqui eu tenho 33, cheguei no limite, certo? Cheguei no limite, então eu tenho o quê? A partir dos 33, saturada também. E cloreto de potássio, olha aqui, ó. Muito interessante, aqui até 7,4 gramas. Quanto que eu coloquei aqui de cloreto de potássio? 5 gramas. 5 menor que 7,4. Se eu tenho menor do que o número que eu tenho o máximo aqui permitido, que é 7,4, então eu tenho menos soluto do que o permitido, do que o máximo permitido, que é 7,4. Então quando eu tenho menos soluto, então eu tenho uma solução insaturada. Então eu vou marcar aqui a letra E. Isso aí é só para vocês entenderem e revisar um pouquinho da matéria aí, porque pode ser que caia algumas questõezinhas dessas na prova. E aí, pessoal, uma questãozinha bônus aí, extra aí para vocês classificarem os colóides representados pelas imagens a seguir em aerossol, emulsão, espuma, sol ou gel. Não é isso? Considerando o tipo de partícula coloidal e o meio qual está dissolvida. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho creme de barbear. Se ele é o creme de barbear, olha aqui, preste atenção, onde o meu mouse está girando aqui. Se eu tenho um cremezinho de barbear, obviamente eu estou falando de espuma, não é isso? Então, você vai explicar que é espuma por quê? Porque tem um gás disperso em um líquido. Então eu tenho uma espuma. Letra B, eu tenho uma geleinha aqui. Geleia é o quê? O próprio nome já diz. Gel, que é um líquido disperso aqui, em meio sólido, beleza? E aqui o leite de magnésio seria o quê? Seria um sol, não é isso? Então, sólido disperso em um líquido. Ah, um desodorantezinho. Então, vamos botar aqui um desodorante. Você sabe que ele é aerossol, não é isso? Então, uma lata de spray, aerossol. Aerossol porque é líquido disperso em gás. E a manteiguinha aqui é o que, gente? Emulsão, beleza? Porque é dispersão de um líquido em outro líquido. Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa pequena revisão que eu passei para vocês. É muito importante vocês saberem os estudos das soluções, tá, gente? E aí, numa próxima aula, eu vou passar uma outra revisão falando aí sobre temperatura de congelamento, na quantidade de solutos e a relação com pressão, temperatura de congelamento, temperatura de ebulição, potencial osmótico, enfim. É muito interessante saber sobre isso, porque salva muita gente aí na hora de resolver minha prova, tá bom, gente? Então fiquem com Deus aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, assistam, reassistam novamente, dá uma estudadinha no livro também, dá uma lidinha também em tudo que eu passei no caderno de vocês, e é isso aí, tá, pessoal? É estudando que vocês vão conseguir o êxito. Um forte abraço, até o próximo vídeo.